O sangue dele ainda estava nas minhas mãos quando percebi que aquele era só o começo de uma tristeza profunda, mas guiada de muitas surpresas. Bom dia, meus queridos. Meu nome é Jaqueline, mas por aqui todo mundo me chama de Vó Jaque. Tenho 72 anos e estou aqui para contar uma história que guardei no fundo da alma por quase 4 décadas. Nascida e criada em Valença, no interior da Bahia, numa época em que mulher não tinha voz nem vez. Hoje moro em Feira de Santana, onde reconstruí minha vida depois de tudo que vou contar. Antes de começar essa história que nunca contei a ninguém, quero agradecer vocês que chegaram até esse canal. Se você está gostando, deixa seu like e se inscreve para não perder as próximas histórias dessa velha aqui. Me conta lá nos comentários de que parte do Brasil você está me assistindo. Fico imaginando quantos cantinhos diferentes esse vídeo vai alcançar, e isso me aquece o coração. Nasci em 1951, numa casinha de taipa no interior da Bahia. Meu pai, Sebastião, trabalhava na roça, plantava mandioca, milho, feijão. Minha mãe, Raimunda, lavava roupa para o povo da cidade e fazia renda de bilro que vendia nas feiras. Éramos pobres, mas nunca nos faltou comida na mesa nem amor naquela casa. Fui criada com mais 5 irmãos, 3 meninos, 3 meninas. Eu era a segunda mais velha. Desde cedo aprendi a cuidar dos mais novos, a cozinhar, a limpar. Escola, só até a 4ª série. Depois disso, meu pai dizia que mulher não precisa de muita leitura não, só o suficiente para não ser enganada nas compras. Diferente dos meus irmãos, que estudaram até onde quiseram. O cheiro da minha infância era de feijão cozinhando, terra molhada depois da chuva e fumaça de fogão a lenha. Acordávamos com o cantar do galo, dormíamos quando o candeeiro apagava. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Água era do poço. Banho era de bacia. Vida simples, mas eu não conhecia outra. Menstruei pela primeira vez aos 12 anos e minha mãe disse: "Agora você já é moça, tem que ter cuidado com os homens." Não explicou mais nada. Achei que ia morrer sangrando de tanto medo que senti. As explicações vieram das amigas mais velhas, aos cochichos, cheias de vergonha e palavras incompletas. Meu pai era rígido, mas nunca foi violento. Tinha aquele jeito sério dos homens daquela época, que achavam que demonstrar afeto era coisa de gente fraca. Mas eu sabia que ele nos amava, do jeito torto dele. Minha mãe era mais carinhosa, nos abraçava, cantava, contava histórias à noite. As coisas começaram a mudar quando fiz 16 anos. De repente, os rapazes começaram a me olhar diferente na feira, na igreja, nas festas de São João. Eu era magra, morena, cabelo comprido até a cintura. Nada demais, mas naquela cidadezinha, qualquer moça nova já chamava a atenção. Foi no São João de 1967 que conheci João. Ele era de Cachoeira, cidade vizinha. Tinha vindo com amigos para a festa. Alto, forte, trabalhava na construção civil. Tinha 22 anos e um sorriso que me fazia esquecer até meu nome. "A moça quer dançar?" ele perguntou, estendendo a mão enquanto o forró tocava. Olhei para meu pai, que assentiu discretamente. Naquela época, moça direita não ia sozinha nem à esquina. Fogueira, sanfona, o cheiro de milho assado e quentão. Dancei com João até o suor escorrer, até os pés doerem. Quando ele me trouxe de volta para perto da família, sabia que algo tinha mudado dentro de mim. "Posso vir domingo te visitar?" ele perguntou antes de ir embora. Naquele domingo, João apareceu em casa trajado com a melhor roupa, cabelo penteado, um embrulho de doces para minha mãe. Conversou com meu pai sobre trabalho, sobre futebol, sobre a vida. Agradou meus irmãos mais novos com piadas e pequenas brincadeiras. Mamãe serviu café, e ele elogiou como se fosse a melhor coisa que já tinha provado. O namoro começou assim, com visitas aos domingos, sempre supervisionadas. João sentava na sala, eu na cadeira ao lado, distância respeitosa, conversa formal. Às vezes ele trazia um presente simples, uma fita de cabelo, uma fruta que não tínhamos por ali, um caderninho para eu escrever. "Jaqueline, esse rapaz parece direito", meu pai comentou depois de alguns meses. "Mas vai com calma. Homem promete muito antes do que quer, e depois muda." Devia ter ouvido meu pai com mais atenção. Nos primeiros 6 meses,
João era atencioso, paciente, respeitoso. Falava dos seus sonhos, queria ser mestre de obras um dia, ter a própria casa, formar família. Me contava sobre o pai dele, Daltro, viúvo há muitos anos, homem de respeito na comunidade deles, dono de um pequeno armazém. Meu pai criou 3 filhos homens sozinho, contava João com orgulho. Nunca quis se casar de novo. Dizia que mulher nenhuma substituiria minha mãe. Eu achava bonito esse respeito pela memória da mãe. Mal sabia o que escondia essa história. Conheci Daltro no dia que João me levou para apresentar a família dele. Era domingo, tinha feito um bolo de milho para agradar. Daltro era homem imponente, mais alto que João, cabelos grisalhos, mãos grandes e calejadas. Tinha aquele olhar penetrante que parecia enxergar através da gente. Então essa é a moça que está ocupando a cabeça do meu filho? Ele disse, me olhando de cima a baixo. Senti um arrepio. Não era olhar de sogro conhecendo a nora, era olhar de homem avaliando mercadoria. Baixei os olhos, como tinham me ensinado que moça direita fazia. Agora sei que deveria ter confiado no meu instinto e corrido dali. A visita foi estranha. Daltro fez muitas perguntas. Se eu sabia cozinhar, limpar, costurar. Se era moça de respeito. Se pretendia ter muitos filhos. João ficava constrangido, mas não contestava o pai. Os irmãos dele pareciam acostumados com aquele comportamento, quase entediados. Pai, ela é boa moça. João tentou intervir em certo momento. Vem de família direita. Estou só conhecendo quem vai entrar na família. Daltro respondeu seco. Mulher tem que saber seu lugar desde o começo. Voltei para casa inquieta, mas não falei nada com meus pais. Achei que era só jeito de homem mais velho, daquela criação antiga. Que besteira a minha. O namoro continuou, e João pediu minha mão 1 ano depois. Tinha 17 anos quando ficamos noivos, ele 23. O noivado foi simples. Uma pequena festa na minha casa, com bolo feito por minha mãe, refrigerante dividido em muitos copos, os vizinhos todos presentes. Meus pais deram a pequena economia que tinham para ajudar no enxoval. João já tinha conseguido alugar uma casinha em Valença mesmo. Pequena, apenas 2 cômodos, mas era o começo do nosso sonho. Casei em janeiro de 1969. Tinha acabado de fazer 18 anos. Vestido branco simples que minha mãe e minhas tias costuraram, véu emprestado de uma prima, buquê de flores do campo colhidas na manhã do casamento. A cerimônia foi na igrejinha da cidade, pequena mas lotada. Em cidade do interior, casamento é evento para todos. Daltro apareceu com os outros 2 filhos. Durante toda a cerimônia, senti o olhar dele sobre mim, como se estivesse avaliando se eu era digna do filho dele. Não havia nenhum sorriso, nenhum gesto de aprovação. Apenas aquele olhar frio, calculista. Na festa depois da cerimônia, ele bebeu mais que todos. Não ficou bêbado de cair, mas aquele tipo de bêbado falante que diz o que realmente pensa. Em certo momento, se aproximou de mim e João. Agora você tem responsabilidade, rapaz, disse, apertando o ombro do filho com força. Mulher é que nem animal. Precisa de rédea curta desde o início, senão toma conta. João riu sem graça. Eu fingi não ouvir, como mulheres daquela época eram treinadas a fazer. Engoli aquelas palavras junto com o bolo de casamento. A noite de núpcias foi como muitas daquela época. Assustadora, dolorosa, cheia de ignorância de ambas as partes. João não foi propositalmente cruel, mas também não sabia o que fazer além do que ouvia dos outros homens. Eu não sabia nada além do deita e aguenta que as mulheres mais velhas cochichavam para as noivas. Acordei no dia seguinte como esposa, mulher casada, dona de casa. A vida que tinha pela frente parecia traçada. Cuidar da casa, do marido, ter filhos, repetir o ciclo que via em todas as mulheres ao meu redor. Os primeiros meses foram de adaptação. João trabalhava de segunda a sábado, saía antes do sol nascer, voltava quando já estava escuro. Eu cuidava da casa, fazia a comida, lavava a roupa. Às vezes fazia bordados para vender e ajudar na renda, mas João não gostava muito. Dizia que parecia que ele não dava conta de sustentar a casa. Uma vez por mês, íamos visitar Daltro.
Aquelas visitas eram sempre tensas para mim. Ele examinava a casa do filho com olhar crítico, passava o dedo nos móveis procurando poeira, olhava as panelas para ver se estavam bem areadas. Mulher se conhece pela cozinha que mantém, dizia, como se eu não estivesse presente. Quando João não estava por perto, Daltro fazia comentários que me deixavam desconfortável. Uma boa esposa já teria dado um neto para eu segurar. Ou, está muito magra assim, homem gosta de carne para agarrar. Eu engolia tudo calada. Era o pai do meu marido, merecia respeito. Era o que me haviam ensinado. Além disso, tinha medo dele. Medo daquele olhar, daquelas mãos grandes, daquela autoridade que ele impunha. As coisas começaram a ficar estranhas quando engravidei, no final de 1969. João ficou radiante, me tratava como se eu fosse feita de cristal. Daltro, quando soube, veio visitar, coisa que nunca fazia, sempre esperava que fôssemos até ele. Agora sim, você é mulher completa, ele disse, olhando para minha barriga ainda lisa. Espero que seja menino. Mulher já tem demais nesse mundo. A gravidez foi difícil. Enjoos constantes, fraqueza, dores que iam e vinham. O médico da cidade disse que era normal, que eu era muito nova e o corpo estava se adaptando. João se preocupava, mas precisava trabalhar. Passei a maior parte daqueles meses sozinha, lidando com os mal-estares como podia. Daltro começou a aparecer mais. Trazia coisas para o bebê, um berço de madeira que ele mesmo fez, roupinhas que tinha guardado dos filhos, um cavalo de balanço caso fosse menino. Sempre quando João não estava, sempre com aquele olhar que me incomodava. Menina grávida precisa de cuidado, ele dizia. Meu filho trabalha muito, não pode estar sempre aqui. Em uma dessas visitas, no 5º mês de gravidez, ele trouxe uma garrafa de vinho caseiro. Para dar força, insistiu quando recusei. Mulher grávida precisa de sangue forte. Aceitei um copo pequeno para não parecer mal agradecida. O gosto era estranho, forte demais. 2 horas depois, comecei a sentir dores intensas, sangramento. Daltro já tinha ido embora. Gritei por socorro até uma vizinha ouvir. Perdi o bebê naquela noite. O médico disse que acontece, que muitas mulheres perdem o primeiro. Ninguém questionou o vinho, nem eu mesma na época. Só anos depois, relembrando, é que as peças se encaixaram. João ficou arrasado, mas se recuperou rápido, do jeito que homens fazem. Vamos tentar de novo, ele dizia. Deus sabe o que faz. Daltro veio ao enterro do bebê com expressão solene, mas seus olhos não mostravam tristeza. Havia quase alívio. Foi depois disso que notei a mudança em João. Começou devagar. Implicâncias pequenas, críticas ao tempero da comida, à arrumação da casa. Passou a beber mais, a chegar mais tarde. No início eram comentários, depois vieram os gritos. O primeiro tapa veio quando perguntei onde ele tinha passado a noite. Forte, no rosto, me jogando contra a parede. Mulher minha não me questiona, ele disse entre dentes. Aprenda seu lugar. Chorei a noite toda no banheiro, com pano na boca para ele não ouvir. De manhã, João agiu como se nada tivesse acontecido. Eu também fingi, como tantas mulheres antes de mim. Aquele tapa abriu a porta para outros. Logo vieram empurrões, depois socos. Sempre quando ele bebia muito, sempre seguidos de arrependimento na manhã seguinte. Flores colhidas no caminho, promessas de nunca mais, lágrimas masculinas raras que me convenciam que ele realmente sentia muito. E eu perdoava. Porque era o que mulheres faziam. Porque não tinha para onde ir. Meus pais tinham morrido em um acidente de carro 6 meses após meu casamento. Porque acreditava que amor era aquilo mesmo, com partes boas e ruins. Daltro sabia. Tenho certeza que sabia. Nas visitas, olhava para os meus hematomas mal disfarçados com roupas compridas, mesmo no calor, com o pó de arroz grosso que usava para cobrir as marcas. Mulher tem que saber agradar o marido. Ele comentava, sorrindo de canto. Quando não agrada, leva corretivo. Em 1972, engravidei de novo. Dessa vez, João reduziu a bebida, as agressões pararam temporariamente. Daltro se manteve distante durante aqueles meses, coisa que me trouxe alívio. A gravidez foi mais tranquila que a primeira.
E em outubro daquele ano, nasceu nossa filha, Mariana. Linda, perfeita, com os olhos do pai e meus cabelos escuros. João ficou desapontado que não foi menino, mas logo se encantou pela filha. Já Daltro nem quis segurar a neta quando a levamos para conhecer. Menina só dá trabalho, ele disse, mal olhando para o bebê. É boca para alimentar que não traz retorno. Com Mariana encontrei nova força. Não permitia mais que João me batesse na frente dela, mesmo quando era apenas um bebê. Ele respeitava isso, levava suas explosões para outro cômodo. Mas elas continuavam acontecendo. Nossa vida seguiu assim por mais 2 anos. João trabalhando, bebendo, alternando entre marido carinhoso e agressor. Eu cuidando da casa, da filha, tentando ser invisível quando sentia que a tempestade vinha. Daltro nos visitando mensalmente. Sempre com aqueles olhares, aqueles comentários, aquele jeito que me fazia querer trancar todas as portas. Foi em 1974 que tudo mudou para sempre. João tinha acabado de completar 29 anos. Eu estava com 23. Mariana tinha quase 2. Era uma sexta-feira como outra qualquer. João saiu para o trabalho de manhã, prometendo chegar cedo para levar Mariana para ver os fogos da festa da cidade. O dia passou, anoiteceu, nada de João. Não era incomum. Muitas vezes ele saía do trabalho direto para o bar. Mas tinha prometido à filha, que esperava ansiosa, vestidinha de festa. Quando o relógio marcou 9 da noite, coloquei Mariana para dormir, prometendo que o pai a levaria para ver fogos no dia seguinte. Ela adormeceu chorando. À meia-noite, bateram à porta. Era o amigo de João, Tião. Rosto pálido, mãos tremendo. Jaqueline, aconteceu uma coisa. Aconteceu um acidente no canteiro de obras. As palavras de Tião pareciam vir de longe, como se estivesse falando debaixo d'água. Um andaime quebrou. João caiu do 3º andar. Meu mundo desabou naquele instante. Não lembro direito como cheguei ao hospital. Sei que uma vizinha ficou com Mariana. Sei que chorei o caminho todo no caminhão de Tião, rezando todas as orações que conhecia. Mas quando cheguei lá, João já tinha partido. Não teve chance, disseram os médicos. Morte instantânea. Não sofreu, como se isso fosse consolo para uma viúva de 23 anos com uma filha pequena. Olhei para aquele corpo coberto com um lençol branco e não reconheci o homem com quem dividi 5 anos da minha vida. O rosto estava diferente, deformado pela queda. Mas as mãos eram as mesmas. Mãos que me acariciaram e também me machucaram tantas vezes. Chorei por tudo. Pelo João que conheci na festa de São João, pelo pai carinhoso que ele às vezes conseguia ser, até pelo agressor que se arrependia de manhã. Chorei pelo futuro que não teríamos, pelas promessas que ele fazia nos dias bons, de que tudo ia melhorar. Nos dias que seguiram, vivi em estado de choque. O enterro foi rápido, não tínhamos dinheiro para nada elaborado. Daltro organizou tudo, pagou as despesas. Parecia controlado demais, como se enterrasse um estranho, não o próprio filho. A vida continua, ele disse no cemitério, enquanto o caixão descia à terra. Você e a menina podem contar comigo. Naquele momento, suas palavras pareceram gentis. Um porto seguro quando eu estava me afogando. Mal sabia o que aquela oferta realmente significava. Voltei para casa com Mariana, para o silêncio ensurdecedor, para os cantinhos que ainda guardavam o cheiro de João, para as roupas dele no varal que eu tinha lavado na véspera. A vida tinha sido dura ao lado dele, mas pelo menos eu não estava sozinha. Agora éramos só eu e minha filha no mundo. Não tinha emprego, não tinha dinheiro guardado. João nunca permitiu que eu trabalhasse fora, e o pouco que ganhava com bordados mal dava para comprar material para fazer mais. O aluguel venceria em 1 semana, e o senhorio já tinha vindo dar os pêsames, e lembrar que negócios são negócios. Foi quando Daltro apareceu com uma proposta. Venha morar comigo, ele disse, sentado na minha sala 3 dias após o enterro. A casa é grande, tem quarto sobrando desde que os meninos saíram. Mariana terá melhor condição que nesse lugar. Hesitei. Algo na oferta me causava desconforto, o mesmo arrepio que senti quando o conheci. Mas o que mais poderia fazer? Voltar para Valença?
Não tinha mais família lá, nem amigos próximos depois de tanto tempo afastada. Seria só até eu conseguir um trabalho, me estabelecer. Claro, ele respondeu rápido demais. Só até você se recuperar desse baque. Uma semana depois, eu e Mariana nos mudamos para a casa de Daltro. Ficava num pequeno sítio afastado da cidade, isolado, cercado por roças de mandioca. A casa era simples, mas espaçosa. 3 quartos, sala grande, cozinha de fogão a lenha, quintal amplo com galinhas e uma vaca leiteira. O armazém que ele administrava ficava na parte da frente do terreno, de frente para a estrada principal. Os primeiros dias foram tranquilos. Daltro saía cedo para o armazém, voltava para o almoço que eu preparava, depois retornava ao trabalho até o anoitecer. Era educado, mantinha distância respeitosa. Passava pouco tempo com a neta, mas não demonstrava a aversão dos primeiros encontros. Eu mantinha a casa em ordem, cozinhava, lavava, passava. Mariana brincava no quintal, encantada com os animais, com o espaço que nunca tivera antes. Aos poucos, a dor da perda foi dando lugar à rotina, à necessidade de seguir em frente. Comecei a buscar trabalho. Perguntava aos clientes do armazém, oferecia serviços de costura e bordado. Era pouco, mas começava a juntar uns trocados escondidos numa lata de biscoitos, economizando para nosso recomeço. As mudanças em Daltro começaram no primeiro mês, sutis no início, um olhar demorado durante o jantar, um elogio estranho sobre como o vestido marcava meu corpo, perguntas sobre quando tinha sido a última vez que João e eu tínhamos dormido juntos. Uma mulher jovem como você deve sentir falta, ele comentou uma noite, depois que Mariana já estava dormindo. Fingi não entender. Agradeci pela janta e me retirei para o quarto, trancando a porta como já tinha feito um hábito. O mal-estar crescia, mas repetia para mim mesma que era coisa da minha cabeça, que estava interpretando mal por causa do luto, do medo de ficar sozinha. A primeira vez que ele tentou algo mais direto foi quando completamos 2 meses naquela casa. Mariana estava com febre, tinha passado a noite acordada com ela. De manhã, Daltro ofereceu para buscar remédio na cidade. Deita um pouco, ele disse quando voltou. Eu olho a menina enquanto você descansa. Exausta, aceitei. Adormeci quase instantaneamente no meu quarto. Acordei com o colchão afundando ao meu lado, um peso sobre mim. Daltro sem camisa, seu hálito de cachaça matinal invadindo meu rosto. Quietinha, ele sussurrou, uma mão tapando minha boca. Não vai querer acordar a menina. Lutei. Com toda a força que tinha, me debati, mordi, arranhei. Por um instante, a surpresa me deu vantagem. Consegui empurrá-lo, correr para o quarto de Mariana, trancar a porta. Ele não insistiu naquele dia. Ficou do outro lado da porta, respiração pesada. Foi só um mal-entendido. Ele disse finalmente. Não precisa fazer esse drama todo. Passei a tarde trancada com Mariana, aterrorizada. Quando ele saiu para o armazém, aproveitei para pegar água, comida, o que precisávamos para passar a noite entrincheiradas no quarto. À noite, ele bateu na porta. Voz calma, como se nada tivesse acontecido. Jaqueline, não seja boba. Vamos conversar como adultos. Foi um impulso, não vai acontecer de novo. Não respondi. Mariana dormia em meus braços, a febre finalmente cedendo. Rezei para que amanhecesse logo, para que tivesse chance de fugir dali. De madrugada, a porta se abriu. Tinha esquecido que ele guardava cópias de todas as chaves. Acordei com ele já dentro do quarto, se aproximando da cama onde eu e Mariana dormíamos. Se gritar, se fazer qualquer barulho, vai assustar a menina. Ele avisou, a voz estranhamente controlada. Vem comigo para o outro quarto. Vamos resolver isso como gente grande. Olhei para minha filha adormecida. O medo de acordá-la, de traumatizá-la, era maior que meu próprio pavor. Levantei em silêncio e o segui até o quarto dele. O que aconteceu naquela noite não tenho coragem de detalhar mesmo depois de tantas décadas. Só digo que foi o início de um pesadelo que duraria semanas. Que voltei para o lado da minha filha sentindo que nunca mais seria a mesma, que parte de mim tinha morrido naquele quarto. Pela manhã, Daltro agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou café, foi para o armazém, voltou para o almoço. A única diferença era o sorriso de satisfação,
o olhar de quem tinha provado que podia fazer o que quisesse. Isso vai ser nosso segredo, ele disse quando ficamos a sós. Ninguém ia acreditar em você mesmo. A nora que veio morar com o sogro e agora o acusa? Todo mundo vai pensar que é artimanha para ficar com a casa, com os bens. E ele tinha razão. Quem acreditaria? Viúva jovem, sem recursos, contra homem estabelecido, respeitado na comunidade, mesmo que acreditassem, o que seria de mim e Mariana? Para onde iríamos? Passei a trancar a porta do quarto com cadeira, mesa, tudo o que encontrava. Mas ele sempre dava um jeito. Sempre tinha a desculpa perfeita para Mariana, para os vizinhos, para qualquer um que perguntasse sobre os barulhos noturnos, sobre meus olhos inchados de tanto chorar. A mãe está triste porque sente falta do pai. Ele dizia para Mariana quando ela perguntava por que eu chorava tanto. Tentei fugir 2 vezes. Na primeira, ele me encontrou na estrada, Mariana no colo, nossa pequena trouxa de roupas nas costas. Me trouxe de volta à força, a menina chorando sem entender. Tenta de novo e a menina fica comigo, ameaçou quando estávamos sozinhos. Consigo na justiça. Tenho amigos, tenho dinheiro para advogado. Você não tem nada. A segunda vez, consegui chegar até o ponto de ônibus. Estava entrando no ônibus para Salvador quando ele apareceu com o delegado da cidade. Essa é minha nora, explicou para o homem. Não está bem da cabeça desde que meu filho morreu. Está tentando levar minha neta embora, pobrezinha. O delegado, compadre de Daltro há anos, me olhou com pena. Melhor voltar para casa, dona. Criança precisa de estabilidade. Foi quando entendi que não havia saída, que ninguém me ajudaria, que o pesadelo só terminaria quando ele quisesse. Na 3ª semana daquele inferno, Daltro tomou mais cachaça que o costume. A colheita tinha sido boa. O armazém estava prosperando. Ele celebrou sozinho enquanto eu colocava Mariana para dormir. Quando entrou no meu quarto naquela noite, estava mais violento que o normal. Não se contentou com o abuso usual. Queria machucar, humilhar, deixar marcas. Bateu forte quando tentei resistir, me jogou contra a parede, me arrastou pelos cabelos. Igualzinha à mãe do João, ele murmurou enquanto me agredia. Ela também se fazia de difícil no começo. A revelação me chocou mesmo em meio à dor. A mãe de João, que ele dizia respeitar tanto, que dizia ser insubstituível, teria passado pelo mesmo inferno? Pela primeira vez não consegui conter os gritos. A dor era forte demais, o desespero imenso demais. Mariana acordou, veio até a porta chamando. Mamãe! Mamãe tá dodói? Vai embora, menina! Daltro gritou. Volta pro quarto. Ouvi os passinhos dela correndo, assustada. Aquilo despertou algo em mim, uma fúria que não sabia que existia. Minha filha não cresceria vendo a mãe sendo destruída assim. Não viveria achando que isso era normal. No impulso da raiva, consegui me soltar. Corri para a cozinha, Daltro logo atrás, tropeçando na própria embriaguez. Peguei a primeira coisa que encontrei, uma panela de ferro ainda quente do jantar. Quando ele me alcançou, balançando, sorrindo aquele sorriso horrível, girei com toda a força. A panela atingiu o lado da cabeça dele com um som que nunca vou esquecer. Daltro caiu. Primeiro de joelhos, depois de lado. Não se moveu mais. Fiquei parada, a panela ainda na mão, olhando o sangue que começava a se espalhar pelo chão de cimento. Não sentia nada, nem remorso, nem alívio, nem medo. Apenas vazio. Mariana apareceu na porta da cozinha, olhinhos arregalados. Vovô tá dodói também? Larguei a panela, corri até ela, tapei seus olhos. Vovô dormiu, meu amor. Vamos pro seu quarto. Mamãe vai arrumar as coisas e a gente vai viajar. Coloquei-a na cama, falando sobre a aventura que faríamos, sobre a cidade grande que conheceríamos. Enquanto ela adormecia novamente, minha mente funcionava a 1000. O que fazer agora? Voltei para a cozinha. Daltro continuava imóvel, o sangue formando uma poça cada vez maior. Peguei em seu pulso. Nada. No pescoço, nenhum sinal de vida. Tinha matado meu sogro. O homem que abusou de mim por semanas. O homem que, agora percebia, provavelmente tinha feito o mesmo com a mãe de João anos atrás. O homem que era respeitado por todos, que ninguém jamais questionava. Não podia chamar a polícia.
Quem acreditaria na minha versão? Uma viúva que mata o sogro que lhe deu abrigo? Iriam me prender, talvez para sempre. O que seria de Mariana? Foi então que tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Arrastei o corpo de Daltro até o quintal, até o chiqueiro onde ele criava 2 porcos. Animais grandes, famintos, que ele alimentava com restos. Desculpa, murmurei. Não para ele, mas para alguma força maior que pudesse me ouvir. Não tinha outro jeito. Joguei o corpo por cima da cerca improvisada. Os porcos se aproximaram, curiosos a princípio, depois... Desviei o olhar, mas não me movi. Precisava ter certeza. Voltei para dentro, lavei a cozinha como nunca tinha lavado antes. Esfreguei o chão, as paredes, tudo que pudesse ter uma gota de sangue. Queimei minhas roupas manchadas, tomei banho até a pele arder. Arrumei uma pequena mala com nossas coisas mais importantes. Peguei o dinheiro que encontrei na casa. Não muito, mas o suficiente para recomeçar em outro lugar. Acordei Mariana quando o primeiro raio de sol apareceu. Vamos viajar agora, meu amor. Vamos conhecer lugares novos. E vovô? Vovô ficou para cuidar da casa. A gente manda carta depois. Fomos até a estrada. Esperamos o primeiro ônibus. Salvador era o destino mais lógico, cidade grande, onde ninguém nos conheceria, onde poderíamos desaparecer. Enquanto o ônibus se afastava daquele lugar, olhei pela janela uma última vez. A casa ficava cada vez menor na distância. O armazém, o quintal onde deixei enterrados não apenas o corpo do meu sogro, mas também parte da minha alma. Mariana dormiu no meu colo durante a viagem, inocente, sem entender o que tínhamos deixado para trás. Eu fiquei acordada, olhos abertos, mas não vendo a paisagem que passava. Só conseguia ver o sangue, os olhos vidrados de Daltro, a panela na minha mão. O que tinha feito me assombrava, mas não me arrependia. Tinha protegido minha filha. Tinha sobrevivido. E agora, pela primeira vez desde a morte de João, tinha o controle da minha vida novamente. O ônibus seguia para Salvador e eu seguia para um futuro incerto, mas pelo menos seria um futuro que eu mesma escolheria. Carregava comigo o peso do que tinha feito, mas também a determinação de nunca mais ser vítima. O que eu não sabia era que Salvador guardava seus próprios desafios, que a jornada para reconstruir minha vida estava apenas começando, e que o fantasma de Daltro me seguiria por muito mais tempo do que eu imaginava. Chegamos em Salvador num fim de tarde abafado de 1974. A rodoviária fervilhava de gente, barulho, cheiros estranhos para quem vinha do interior. Mariana agarrada no meu pescoço, assustada com tanto movimento. Eu, com nossa pequena mala, menos de 100 cruzeiros no bolso e o coração pesado com o que tinha deixado para trás. "Onde vamos dormir, mamãe?" Mariana perguntou, seus olhinhos cansados da viagem de 6 horas. Boa pergunta. Não conhecia ninguém na cidade. Não tinha planejado nada além da fuga. Na minha cabeça, o importante era sair daquele inferno. O resto se resolveria. Uma senhora que viajou ao nosso lado no ônibus, Dona Dalva, cabelos grisalhos e rosto bondoso, deve ter percebido meu desespero. "A moça tem onde ficar?" Balancei a cabeça, segurando as lágrimas. Estava exausta, aterrorizada, sem rumo. "Conheço uma pensão barata no Pelourinho. Não é luxo, mas é limpo. A dona é gente boa, talvez dê um desconto para quem chega com criança." Seguimos Dona Dalva num ônibus urbano lotado, depois por ladeiras íngremes do centro histórico. O Pelourinho me assustou e maravilhou ao mesmo tempo. Casarões coloridos, alguns majestosos, outros caindo aos pedaços. Música vinda de todo lado, gente nas calçadas, nas janelas, nas esquinas, tão diferente da pacata cidade do interior que eu conhecia. A pensão era num sobrado antigo, paredes descascando, escada de madeira que rangia a cada passo. Dona Zuleide, a proprietária, tinha o rosto marcado pelo tempo e um olhar que parecia enxergar além das aparências. "Fugindo do marido, minha filha?" ela perguntou quando ficamos a sós. "Do sogro", respondi antes de pensar, imediatamente arrependida da confissão. Ela assentiu, sem pedir detalhes. Muito comum, mais do que o povo imagina ou quer admitir. O quarto era minúsculo,
uma cama de solteiro, um colchonete no chão, um armário que não fechava direito. Mas tinha janela que pegava a brisa do mar e estava limpo. Para quem carregava o peso que eu carregava, parecia um palácio. Os primeiros dias foram de adaptação. Salvador era um mundo à parte. O calor constante, a umidade, o ritmo acelerado, o linguajar diferente que às vezes mal compreendia. Mariana se adaptou mais rápido, fascinada com as cores, os sons, o movimento. Dona Zuleide me ajudou a encontrar trabalho numa fábrica de costura no comércio. Pagava pouco, mas pelo menos era carteira assinada. Levantava às 5 da manhã, deixava Mariana com a própria Dona Zuleide, que cobrava uma mixaria para cuidar dela, e pegava 2 ônibus até a fábrica. O trabalho era extenuante. 10, às vezes 12 horas curvada sobre a máquina de costura, fazendo sempre os mesmos movimentos, ouvindo o barulho ensurdecedor das máquinas, respirando o pó de tecido que cobria tudo. Voltava à noite, corpo dolorido, dedos picados de agulha, olhos ardendo. Mariana já estava dormindo quando eu chegava. Nos finais de semana, tentava compensar, levando-a para passear na praia, no Farol da Barra, em lugares que não custavam nada além da passagem de ônibus. "A senhora é muito reservada", comentou Dona Zuleide certo domingo, enquanto me observava trançando o cabelo de Mariana. "Nunca fala do passado, da família." "Não tenho família", respondi simplesmente. "Só eu e ela." A vida seguia numa rotina precária, mas ao menos estávamos seguras. Ou assim pensei, até o 3º mês em Salvador. Foi num domingo abafado de outubro. Voltávamos da praia, Mariana saltitando à minha frente quando vi o jornal na banca. Não costumava comprar. Cada centavo era contado. Mas a manchete me paralisou. "Fazendeiro desaparecido, polícia suspeita de assassinato." A foto de Daltro, séria, olhando direto para a câmera, ocupava metade da página. Peguei o jornal com mãos trêmulas, ignorando o vendedor reclamando que jornal não é revista para ficar lendo de graça. A reportagem dizia que a comunidade estava chocada com o desaparecimento do respeitado comerciante, que a polícia investigava a suspeita de assassinato depois que manchas de sangue foram encontradas na cozinha. E pior, falava da misteriosa fuga da nora e da neta, logo após o desaparecimento. "A polícia está à procura de Jaqueline Ferreira dos Santos para prestar esclarecimentos", dizia o último parágrafo. Deixei o jornal cair, peguei Mariana no colo e corri de volta para a pensão. O coração batendo tão forte que achei que explodiria. "Preciso sair daqui", falei para Dona Zuleide assim que entrei. "Hoje? Agora? O que houve, menina? Parece que viu assombração." Não podia contar. Mesmo para aquela senhora que tinha sido tão boa, não podia revelar o que tinha feito. "Meu sogro, ele me encontrou. Vai me levar de volta." Não era mentira completa. Se me encontrassem, seria levada de volta, só que para a cadeia, não para a casa dele. Dona Zuleide não fez mais perguntas. Ajudou a arrumar nossa pequena mala, deu alguns trocados a mais do que devia pelo trabalho de cuidar de Mariana. "Para onde vai agora?" "Não sei. Outro estado, talvez. Sem documentos novos, vão te encontrar onde for. Conheço alguém que pode ajudar, mas custa." Quase todo o dinheiro que tinha economizado nos 3 meses foi para pagar o alguém que Dona Zuleide conhecia. Um homem encurvado, cheirando a cigarro e aguardente, que apareceu na pensão na calada da noite com documentos falsificados. "Agora você é Maria de Lourdes Silva", ele disse, entregando a certidão de nascimento e carteira de identidade novinhas. "E a menina é Ana Lúcia. Guardem bem os nomes. Nunca mais respondam pelo antigo, nem quando estiverem sozinhas." Pedi demissão da fábrica no dia seguinte. Perdi a indenização, mas não podia arriscar. Deixamos o Pelourinho, a gentil Dona Zuleide, a vida que mal tinha começado a construir. Fomos para o outro lado da cidade, Itapuã, onde alugamos um quartinho nos fundos da casa de uma família de pescadores. Os meses seguintes foram de paranoia constante. Cada viatura de polícia, cada homem que olhava por mais tempo, cada pergunta sobre meu passado me fazia congelar de medo. Dormia mal, comia pouco, perdi tanto peso que minhas costelas apareciam.
Encontrei trabalho como empregada doméstica numa casa de família no Rio Vermelho. Pagavam menos que a fábrica, mas podia levar Mariana comigo. A patroa, Dona Elza, era mulher exigente, mas justa. Seu marido, Dr. Ricardo, médico renomado, mal aparecia em casa. Em casa? Que casa? Não tínhamos mais um lar de verdade. O quartinho de aluguel era apenas lugar para dormir. Passávamos os dias na casa de Dona Elza, eu limpando, cozinhando, lavando, enquanto Mariana brincava no quintal. Voltávamos tarde, caíamos exaustas na cama que dividíamos, para acordar antes do sol e recomeçar tudo. Foi assim por quase um ano. O medo diminuindo gradualmente, dando lugar à exaustão física, ao vazio emocional. Tinha escapado do inferno com Daltro, mas que tipo de vida era essa que oferecia para minha filha? Mariana fez 4 anos em maio de 1975. Não tinha dinheiro para presente, para festa. Comprei um brigadeiro na padaria, coloquei uma vela improvisada. Cantamos parabéns só nós duas no quartinho abafado. Queria uma boneca, mamãe. Ela pediu com aqueles olhos que me lembravam tantos de João. No próximo aniversário, filha. Mamãe promete. A vida seguiu nesse ritmo por mais alguns meses, até que em setembro aconteceu o que eu tanto temia. Estava no mercado com Mariana, comprando o pouco que nosso dinheiro permitia, quando vi o cartaz pregado no mural de avisos. Meu rosto, um desenho feito à mão, mas reconhecível. Procurada por assassinato em letras garrafais. E uma recompensa por informações. O chão pareceu sumir sob meus pés. O pacote de feijão que segurava caiu, espalhando grãos pelo chão de cimento. Moça, tá passando mal? Perguntou o dono do mercado, se aproximando. Não respondi. Peguei Mariana no colo e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Não voltei para o quartinho em Itapuã, nem para a casa de Dona Elza. Caminhei sem rumo pela cidade. Mariana reclamando de cansaço, de fome, sem entender o que estava acontecendo. Estamos brincando de esconde-esconde, filha, expliquei, engolindo o desespero. Não podemos deixar ninguém nos encontrar. No final do dia, quando já não aguentava mais andar, acabamos numa praça no comércio. Mariana dormiu no meu colo, exausta. Fiquei ali, olhando os navios na Baía de Todos os Santos, pensando que poderia embarcar em um deles, fugir para longe, começar de novo. Mas como? Sem dinheiro, sem documentos que pudesse mostrar sem medo, com uma criança pequena? Para onde iria? Quanto tempo até me encontrarem novamente? Foi então que tomei uma decisão tão dolorosa quanto necessária. Não poderia continuar assim. Precisava encarar o que tinha feito, assumir as consequências. Pelo bem de Mariana, que merecia mais que uma vida de fugas e mentiras. Na manhã seguinte, lavei nossos rostos numa fonte pública, ajeitei nossas roupas o melhor que pude. Comprei um pão com o último dinheiro que tinha. Vamos visitar uma pessoa importante, falei para Mariana, que comia seu pedaço de pão com a voracidade de quem não jantou na noite anterior. Caminhamos até a delegacia central. Cada passo mais pesado que o anterior, como se estivesse indo para minha própria execução. De certa forma, estava. Posso ajudar? Perguntou o policial na recepção, olhando desconfiado para minha aparência desgrenhada. Sou Jaqueline Ferreira dos Santos, falei, a voz quase sumindo. Estão me procurando pelo desaparecimento de Daltro Santos. O reconhecimento brilhou nos olhos dele. Em minutos, estava cercada por policiais, separada de Mariana que gritava por mim, algemada como criminosa perigosa. O interrogatório durou horas. Contei tudo. Desde a morte de João, a mudança para a casa de Daltro, os abusos constantes, a noite fatal. Tem provas desses supostos abusos? Perguntou o delegado, um homem de meia idade com olhos cansados de quem já ouviu todas as histórias possíveis. Que provas eu poderia ter? Sem testemunhas, sem marcas, só sua palavra. Contra a reputação de um homem respeitado na comunidade. Era exatamente como Daltro tinha dito que seria. Ninguém acreditaria. Naquela noite, dormi numa cela com outras 3 mulheres. Não sabia onde Mariana estava, se estava assustada, se tinha comido, se estava chamando por mim. O desespero era tão grande que vomitei a pouca comida que me deram. No dia seguinte, mais interrogatório. Mais descrença nas minhas palavras, mais acusações.
Os porcos na propriedade foram sacrificados, informou um policial mais jovem. Não encontramos restos humanos. Onde está o corpo? Eu disse a verdade. Joguei no chiqueiro. Sem corpo, sem crime, comentou o delegado. Mas temos o sangue na cozinha e sua fuga. Isso já é suficiente para mantê-la presa até o julgamento. Foram os piores dias da minha vida. Pior que os abusos de Daltro. Pior que as agressões de João. Porque agora não tinha nem mesmo o consolo de ver minha filha, de saber que ela estava bem. Uma semana depois, recebi a primeira visita. Uma assistente social, mulher séria de óculos grossos e prancheta sempre à mão. Sua filha está num abrigo temporário, ela informou. Está bem, adaptando-se à rotina. Quando posso vê-la? Isso depende do andamento do processo, e se ela quiser ver você. Como assim, se ela quiser? Ela tem 4 anos. Explicamos a situação de forma adequada à idade, que a mãe fez algo errado e precisa ficar um tempo separada. Meu mundo desabou ainda mais. Mariana achando que eu tinha feito algo errado, que a tinha abandonado. Era demais. Passou-se 1 mês sem notícias, depois 2. Nada de advogado, de audiência, de qualquer movimento. Apenas o limbo da cela superlotada, da comida intragável, do medo constante. Foi quando conheci Helena, nova companheira de cela. Mulher forte, decidida, que não baixava os olhos para as guardas. Estava ali por furto, cumpriria apenas 3 meses. Moça, você tá definhando, ela comentou no 3º dia, observando como eu mal tocava na comida. Assim não vai aguentar nem até o julgamento. Contei minha história para Helena. Não tinha nada a perder. Para minha surpresa, ela acreditou. Mais que isso, ficou indignada. Isso que fizeram contigo é crime, mulher. Tem uma ONG que ajuda mulheres como você. Quando eu sair daqui, vou procurar eles. Não acreditei muito. Promessas vazias eram comuns na cadeia. Todo mundo dizia que ia ajudar quando saísse. Mas Helena cumpriu. 2 semanas depois de sua liberação, recebi visita de uma advogada. Angélica, negra, cabelo black power, olhar determinado. Representava um grupo de defesa de mulheres vítimas de violência. Sua história é mais comum do que imagina, ela disse após ouvir meu relato completo. E vamos lutar por você. Com Angélica, as coisas começaram a mudar. Primeiro conseguiu autorização para que eu visse Mariana. O encontro foi devastador. Minha filha, magra, cabelo cortado curto, olhar desconfiado como se não me reconhecesse. Você deixou o vovô dodói, ela disse quando ficamos sozinhas na sala de visitas. Não, filha, o vovô estava fazendo coisas ruins com a mamãe, me machucando muito. Como explicar abuso sexual para uma criança de 4 anos? Como justificar o que tinha feito? Angélica conseguiu também que eu fosse transferida para a enfermaria. Estava com anemia severa, desidratada, com sinais de depressão profunda. Foi na enfermaria que recebi a pior notícia possível. Os irmãos de seu marido entraram com pedido de guarda definitiva de Mariana. Angélica informou numa tarde chuvosa de fevereiro de 1976. Alegam que você é mentalmente instável, que inventou as acusações contra Daltro. Eles sabem o que aconteceu, sabem como ele era. Sem provas, é sua palavra contra a deles, e eles têm estabilidade financeira, lar estruturado, aos olhos da justiça. Não podem tirar minha filha. Mas podiam, e tiraram. O juiz concedeu a guarda provisória para Renato, irmão mais velho de João. No mesmo dia, ele levou Mariana de volta para o interior, para longe de mim, sem nem permitir que eu me despedisse. Foi meu fundo do poço. O momento em que perdi toda a esperança, toda a vontade de continuar. Na noite que soube que tinham levado minha filha, tentei dar fim à própria vida. Guardei os comprimidos que me davam na enfermaria, juntei vários, engoli todos de uma vez. Não funcionou. Uma enfermeira percebeu, chamou ajuda. Lavaram meu estômago, me amarraram na cama para que não tentasse novamente. Passei semanas naquele estado. Sem falar, sem comer direito, sem vontade de viver. A única coisa que me mantinha respirando era o pensamento distante, quase impossível, de um dia rever Mariana. Foi quando conheci Irmã Conceição, freira idosa que visitava na enfermaria da prisão, levando conforto espiritual.
Tinha rugas profundas ao redor dos olhos bondosos e mãos calejadas de quem trabalhou a vida toda. Deus não abandona suas filhas, ela dizia, segurando minhas mãos entre as suas. Mesmo no vale mais escuro, ele caminha ao seu lado. Não acreditava muito que Deus permitiria tudo aquilo. A morte de João, os abusos, a separação de Mariana. Mas irmã Conceição não desistiu de mim. Vinha todos os dias, lia trechos da Bíblia, apenas conversava quando eu não queria ouvir as Escrituras. Aos poucos, sua presença constante foi como luz tímida entrando numa caverna escura. Você precisa ficar forte, ela insistia, para lutar por sua filha quando sair daqui. Quando, não se. Essa pequena palavra fez diferença. Comecei a me alimentar melhor, a responder ao tratamento, a acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse um amanhã além daquelas paredes. Em abril de 1976, finalmente tive minha primeira audiência. Angélica tinha trabalhado incansavelmente, reunindo evidências, testemunhas. Helena apareceu para confirmar meu estado quando cheguei à delegacia. Dona Zuleide veio de longe para testemunhar sobre minha chegada assustada em Salvador, com marcas de violência visíveis. O grande lance de sorte foi quando encontraram uma antiga empregada de Daltro, que confirmou as suspeitas sobre a morte da mãe de João anos antes. Não foi febre, como ele disse, ela contou em depoimento. Foi ele que bateu nela até não levantar mais. Ainda assim, era caso difícil. Sem corpo, com minha confissão sob circunstâncias questionáveis, com minha tentativa de fuga. O julgamento foi arrastado por meses. Ida e vinda de documentos, perícias, depoimentos. Fiquei detida o tempo todo, agora em cela comum novamente, mas pelo menos recebendo tratamento médico regular. Em janeiro de 1977, quase 3 anos após a morte de João, recebi a sentença. Culpada por homicídio culposo, com atenuantes devido às circunstâncias. 6 anos de prisão, com possibilidade de progressão para regime semiaberto após cumprir 1/3 da pena. Era ao mesmo tempo vitória e derrota. Vitória porque reconheceram as circunstâncias atenuantes, o histórico de abuso. Derrota porque ainda ficaria anos longe de Mariana. Vamos recorrer, garantiu Angélica. Esta sentença ainda é injusta, considerando o que você passou. Voltei para a cela naquele dia com sentimentos mistos. Estava condenada, sim, mas ao menos tinha data para acabar. Tinha horizonte, por mais distante que fosse. Foi naquela noite, deitada no beliche duro, ouvindo os sons noturnos da prisão, que tomei outra decisão fundamental. Usaria aquele tempo. Não deixaria que os anos na prisão fossem apenas espera. Seriam preparação. Pedi para entrar no programa de educação da penitenciária. Comecei estudando o básico, já que tinha abandonado a escola tão cedo. Logo estava absorvendo tudo o que podia. Português, matemática, história. Às vezes, estudava 12 horas por dia. Não tinha mais nada a fazer mesmo. Entrei também no programa de trabalho. Costura, artesanato, faxina. Aceitava qualquer coisa que reduzisse minha pena e me permitisse juntar algum dinheiro. O tempo passou assim, entre livros e trabalho. Via Mariana apenas 2 vezes por ano, quando Renato a trazia para visitas obrigatórias por ordem judicial. Ela crescia diante dos meus olhos em saltos, cada vez mais distante, mais estranha. Aos 6 anos, já me chamava de Tia Jaque, em vez de mãe. Em 1979, depois de cumprir pouco mais de 2 anos, consegui progressão para regime semiaberto. Podia sair durante o dia para trabalhar, voltando para dormir na prisão. Irmã Conceição, que nunca tinha me abandonado em todo esse tempo, conseguiu um trabalho para mim na lavanderia do convento. Foi o primeiro sopro de verdadeira liberdade em anos. Andar nas ruas, sentir o sol, ver o mar de novo. Mesmo tendo que voltar para a cela à noite, era como renascer. Em 1981, veio a liberdade condicional. Sairia definitivamente da prisão, embora ainda precisasse me apresentar regularmente à justiça. Irmã Conceição, anjo que Deus colocou no meu caminho, ofereceu quarto nos fundos do convento em troca de trabalho na cozinha e na lavanderia.
Saí da prisão numa manhã de março. Estava com 30 anos, mas me sentia como se tivesse vivido um século. Os cabelos já mostravam fios brancos, o corpo marcado pela vida dura, os olhos carregando o peso de tudo que vivi. Mas estava viva, e livre, e determinada a recuperar o que restava da minha vida. Principalmente, recuperar minha filha. A liberdade tem cheiro, sabia? Naquela manhã de março de 1981, quando os portões da penitenciária se fecharam atrás de mim, aspirei fundo o ar da rua. Cheirava a maresia, a pão saindo do forno da padaria da esquina, a possibilidade. Estava magra, com os primeiros cabelos brancos aos 30 anos, e carregando apenas uma sacola de plástico com as poucas roupas que tinha. Irmã Conceição me esperava do lado de fora, seu hábito branco imaculado contrastando com meu vestido cinzento desbotado. Sem dizer nada, ela me abraçou. Foi o primeiro abraço genuíno que recebi em anos. Vamos para casa, ela disse, e aquela palavra, casa, soou estranha aos meus ouvidos. Eu não tinha casa. Não tinha quase nada, exceto uma determinação feroz de recuperar minha filha. O convento das Irmãs da Caridade ficava num bairro simples nos arredores de Salvador. Construção antiga de paredes grossas que mantinham o interior fresco mesmo no calor intenso do verão baiano. Meu quarto era pequeno, espartano. Uma cama estreita, um armário, uma mesinha com uma bíblia. Depois de uma cela de prisão, parecia um palácio. Pode ficar o tempo que precisar, explicou Irmã Conceição, em troca de ajuda na cozinha e na lavanderia. Quando estiver pronta, te ajudaremos a encontrar outro lugar. Estabeleci uma rotina. Acordava às 5 da manhã com as freiras, ajudava a preparar o café, depois ia para a enorme lavanderia, onde passava a maior parte do dia entre tanques de roupa e ferros de passar. O trabalho era duro, mas reconfortante na sua simplicidade. À noite, estudava. As freiras tinham uma pequena biblioteca e me incentivavam a continuar a educação que comecei na prisão. Meu objetivo era claro. Precisava de estabilidade financeira e emocional para ter alguma chance de recuperar Mariana. Sabia que não seria fácil. Renato e a esposa, Carmen, tinham criado minha filha por quase 7 anos agora. Ela tinha 11 anos e provavelmente me via como uma estranha. Talvez até como a mulher má que machucou o vovô, como diziam a ela. Um mês após minha libertação, recebi a primeira visita de Angélica, minha advogada. Seus cabelos, Black Power, pareciam ainda mais volumosos, seu sorriso ainda mais determinado. Encontrei um jeito de conseguirmos pelo menos visitas regulares, ela explicou, espalhando documentos sobre a mesa da cozinha do convento. Eles não podem impedir o direito da mãe, mesmo com sua condicional. Vamos entrar com um pedido judicial. Levou 3 meses de batalha legal. Renato contratou advogados caros, alegou que eu era perigosa, instável, que traumatizaria a menina. Mas a juíza, uma mulher de meia idade com olhar compreensivo, decidiu a meu favor. Teria direito a visitas quinzenais, aos domingos, por enquanto, sempre supervisionadas por assistente social. O primeiro encontro foi num parque de Salvador. Lugar neutro, disseram. Cheguei 1 hora antes, nervosa demais para ficar parada. Arrumei meu melhor vestido, comprado em brechó com as primeiras economias. Passei batom, prendi o cabelo. Queria parecer normal, estável, confiável. Quando vi Mariana descendo do carro com Renato, meu coração quase parou. Estava tão crescida, tão diferente da menininha que guardava na memória. Cabelos compridos agora, uniformes escolares em vez dos vestidinhos simples que eu costurava. Uma pré-adolescente, não mais uma criança pequena. Oi, ela disse quando se aproximou, a voz sem emoção, os olhos avaliando-me como se fosse uma desconhecida. Oi, meu amor, que saudade. Fiz menção de abraçá-la, mas ela recuou. Claro que recuaria. Para ela, eu era apenas uma mulher que aparecia 2 vezes por ano para visitas tensas e desconfortáveis. A assistente social, mulher gentil de uns 40 anos, sugeriu que fôssemos tomar sorvete. Sentamos num banco, sorvetes derretendo no calor, conversando sobre assuntos superficiais. Escola, amigos, as bonecas que ela colecionava.
Tio Renato e tia Carmen vão me levar para Disney nas férias, ela contou, um brilho de excitação nos olhos. Engoli em seco. Nunca poderia dar algo assim a ela, nem em sonhos. Quando a hora de visita acabou, Mariana hesitou antes de ir embora. Por um instante, pensei que fosse me abraçar, mas ela apenas acenou e correu de volta para o carro, onde Renato e Carmen esperavam, casal bem vestido, bem-sucedido, perfeitos para criar uma criança. Diferente de mim, ex-presidiária trabalhando numa lavanderia de convento. Chorei o caminho todo de volta, mas não desisti. No próximo encontro, levei um presente, uma pulseira artesanal que fiz nas horas vagas. Nas visitas seguintes, sempre tinha alguma surpresinha. Fitas de cabelo, docinhos caseiros, pequenos desenhos que fazia. Aos poucos, timidamente, ela começou a se abrir, a me contar mais sobre sua vida, suas amigas da escola, a professora de quem gostava tanto. Começou a perguntar também sobre minha vida, sobre por que estive naquele lugar. Ela nunca dizia prisão. Fiz uma coisa errada. Expliquei durante nosso 5º encontro, escolhendo as palavras com cuidado. Mas foi para me proteger. Às vezes adultos fazem escolhas difíceis. Em dezembro de 1981, consegui permissão para o primeiro encontro sem supervisão. Levei Mariana à praia, depois a uma sorveteria. Ela estava mais relaxada, menos na defensiva. Chegou a segurar minha mão enquanto atravessávamos a rua. Tio Renato disse que você matou o vovô Daltro, ela falou de repente, enquanto brincava com a areia da praia. É verdade? Congelei. Como responder a isso? Mentir seria fácil, mas estabeleceria nossa relação sobre bases falsas. A verdade crua seria traumática demais. Seu avô estava me machucando muito, respondi finalmente. Fazendo coisas que adultos não deveriam fazer com outros adultos. Eu me defendi e ele acabou se machucando muito grave. Ele era mau? Ele estava doente da cabeça, filha. Fazia mal para as pessoas que devia proteger. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquilo à sua maneira. Depois perguntou se podíamos construir um castelo de areia. A conversa tinha acabado, pelo menos por enquanto. Enquanto reconstruía lentamente minha relação com Mariana, também trabalhava para melhorar minha própria vida. As freiras me incentivaram a completar os estudos formalmente. Fiz supletivo à noite depois de longas jornadas na lavanderia. Em 1983, aos 32 anos, obtive meu diploma de 2º grau. Você é inteligente demais para passar a vida lavando roupa, disse Irmã Rosa, a mais jovem do convento, que dava aulas em escola pública. Já pensou em fazer magistério? Magistério, ser professora. Jamais tinha considerado essa possibilidade. Na minha cabeça, ex-presidiárias não podiam ser professoras. Com minha ficha criminal? Sua condicional termina em 2 anos. Depois disso, nada impede, e precisamos desesperadamente de professoras nas periferias. A ideia plantou-se como semente. Comecei a economizar cada centavo. Mudei-me do convento em 1984 para um quartinho alugado mais perto do centro, onde consegui emprego melhor numa lavanderia industrial. Ganhava mais, embora o trabalho fosse ainda mais exaustivo. Quando minha condicional terminou em 1986, já tinha juntado o suficiente para me matricular no curso de magistério noturno. Trabalhava durante o dia, estudava à noite, via Mariana nos finais de semana. Era exaustivo, mas cada vez que segurava um livro, cada vez que aprendia algo novo, sentia que estava finalmente tomando controle da minha vida. Mariana estava com 16 anos agora, adolescente completa, com suas próprias opiniões e rebeldia típica da idade. Nossa relação melhorou muito. Já me via como mãe, embora ainda morasse com Renato e Carmen, que tinham se tornado sua família. Foi nessa época que começaram os cochichos, os olhares, os dedos apontados. Aquela Lia que matou o sogro. Salvador era cidade grande, mas de alguma forma minha história tinha vazado. Talvez alguém que me reconheceu da época do julgamento, talvez alguém do interior que se mudou para a capital. O fato é que, de repente, me vi marcada novamente. No curso de magistério, algumas colegas pararam de falar comigo. Na lavanderia, clientes pediam para outra pessoa atender. Até no mercadinho do bairro, sentia os olhares, ouvia os sussurros. A vergonha voltou com força.
A sensação de ser menos que gente, de não merecer uma segunda chance. Pensei em desistir, em fugir novamente, em me esconder em outro lugar. Foi Mariana, ironicamente, quem me deu a força para ficar e enfrentar. Mãe, você é mais forte que isso. Ela disse quando contei que pensava em mudar de cidade. Já passamos por coisa muito pior. Essas pessoas nem te conhecem de verdade. Minha filha, tão jovem e já tão sábia. Com seu apoio, continuei. Terminei o magistério em 1988, aos 37 anos. Não foi fácil encontrar escola que aceitasse me contratar com meus antecedentes, mesmo já tendo cumprido minha pena integralmente. Mas Irmã Rosa, sempre meu anjo da guarda, conseguiu vaga para mim na escola da comunidade onde o convento mantinha trabalho social. Meu primeiro dia como professora foi aterrorizante. Turma de alfabetização, 30 crianças entre 6 e 8 anos, maioria de famílias muito pobres. Muitas nunca tinham pegado num lápis antes, não conheciam letras, números. Tremendo, me apresentei. Bom dia, crianças, sou a professora Jaqueline. Professora, a palavra soava estranha, imponente. Eu, que mal tinha tido chance de estudar na idade certa, agora estava ali para ensinar. A primeira semana foi desastrosa. Não conseguia controlar a turma, não sabia explicar de forma que entendessem. Voltava para casa exausta e chorando. Mas não desisti. Lembrava de Mariana, dizendo que eu era forte, e seguia em frente. Com o tempo, fui melhorando. Aprendi a capturar a atenção das crianças com histórias, a usar sua energia em vez de tentar contê-la, a adaptar o ensino ao ritmo de cada uma. No final do primeiro ano, quando vários alunos conseguiram ler suas primeiras palavras sozinhos, senti uma alegria que jamais imaginei possível. O salário de professora não era muito, mas combinado com minhas economias da lavanderia, permitiu que em 1990 eu alugasse um apartamento maior, sala, quarto, cozinha, um luxo comparado aos cubículos onde tinha vivido. Mariana estava com 20 anos, cursando enfermagem na universidade, bolsa conseguida por influência de Renato, que conhecia gente importante. Passava mais tempo comigo agora. Às vezes dormia no meu apartamento nos finais de semana. Tio Renato e tia Carmen foram bons para mim, ela comentou numa dessas noites, enquanto assistíamos televisão. Mas sempre senti que faltava alguma coisa. O quê? Você, sua história, sua força. Chorei abraçada a ela. Minha filha não apenas tinha voltado para minha vida, ela me admirava. Após tudo que passei, após todos os erros, minha filha me via como exemplo de força. Em 1992, recebi notícia que mudaria tudo novamente. Renato tinha falecido, ataque cardíaco fulminante. Carmen, sem filhos biológicos, estava devastada. Mariana, já adulta, decidiu ficar com ela por um tempo para apoiá-la no luto. Ela cuidou de mim por tantos anos, mãe. Agora é minha vez de cuidar dela. A generosidade da minha filha me comoveu. Nenhum rancor, nenhuma mágoa pelo passado. Apenas compaixão genuína. Foi nessa época, com Mariana mais próxima e minha carreira de professora estabelecida, que comecei a sentir uma necessidade profunda de lidar com o fantasma que ainda me assombrava. Daltro. Não o homem físico. Esse estava morto e enterrado por minhas próprias mãos. Mas o que ele representava? O trauma, a humilhação, a culpa que ainda carregava. Por mais que tivesse reconstruído minha vida, ainda me sentia suja por dentro, marcada para sempre pelo que ele tinha feito comigo e pelo que eu tinha feito com ele. Resolvi procurar ajuda. Na época, terapia não era comum como hoje, especialmente para pessoas de origem humilde, mas através da escola, consegui indicação de um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência. Nas primeiras reuniões, nem conseguia falar. Apenas ouvia outras mulheres contando histórias dolorosamente similares à minha. Maridos violentos, pais abusadores, chefes assediadores. Mulheres que, como eu, tinham sido silenciadas, culpabilizadas, descreditadas. Para muitas, justiça nunca virá pelo sistema legal, disse a psicóloga que coordenava o grupo. Nossa justiça precisa ser interna, recusar o papel de vítima permanente. Foi revelação. Eu ainda me via como vítima. Primeiro de João, depois de Daltro, depois do sistema.
Ainda acreditava, no fundo, que meu valor tinha sido destruído por eles, que seria para sempre marcada, diminuída. Em 1994, com o incentivo do grupo, tomei a decisão de escrever minha história. Não para publicar, nem para mostrar a ninguém, apenas para exorcizar os demônios, para dar voz à mulher que foi silenciada por tanto tempo. Comprei um caderno grosso de capa dura e comecei a registrar tudo: a infância em Valença, o casamento com João, os abusos de Daltro, a fuga, a prisão, a reconstrução. Escrevia à noite, depois das aulas, muitas vezes chorando tanto que as lágrimas borravam a tinta da caneta. Foi processo doloroso, mas curativo. A cada página preenchida, sentia como se estivesse drenando o veneno do meu corpo, como se finalmente pudesse escolher como aquela história seria contada. Não pela versão dos homens que me machucaram, nem pelo sistema que me puniu, mas pela minha própria voz. Quando terminei o caderno, 6 meses depois, fiz algo simbólico. Levei-o para a praia numa madrugada de agosto. Sozinha na areia, sob o céu ainda escuro, li cada página em voz alta, como testemunho ao universo. Depois, coloquei fogo no caderno e observei as cinzas voarem sobre o mar. Você não tem mais poder sobre mim, disse em voz alta, pensando em Daltro, em João, em todos que tentaram me diminuir. Sou livre agora. E naquele momento, pela primeira vez em décadas, realmente me senti livre. O resto da década de 1990 foi de estabilidade e crescimento. Continuei lecionando, agora com experiência suficiente para pegar turmas mais avançadas. Mariana se formou em enfermagem, conseguiu emprego em hospital público. Em 1997, ela me deu o maior presente de todos, meu neto, Gabriel. Quero que você seja parte importante da vida dele, ela disse, colocando aquele embrulhinho recém-nascido em meus braços trêmulos. Que ele cresça conhecendo sua história, sua força. Segurei aquela criança com reverência, maravilhada com como a vida dá voltas. Eu, que tinha sido separada da minha filha por tanto tempo, agora ganhava a chance de ser avó presente desde o primeiro dia. Quando Gabriel tinha 2 anos, Mariana se casou com Antônio, o pai da criança. Médico dedicado que conheceu no hospital, homem gentil que a tratava com respeito. Exatamente o que eu sempre sonhei para minha filha. Em 2000, aos 49 anos, consegui realizar outro sonho: comprar minha própria casa. Pequena, em bairro simples, mas completamente minha. Paguei a entrada com economias de anos e financiei o restante com um programa do governo. O dia em que recebi as chaves, caminhei por cada cômodo vazio, sentindo uma alegria quase indescritível. Vó, essa casa é sua de verdade verdadeira? Perguntou Gabriel, então com 3 anos, correndo pelos cômodos vazios no dia da mudança. De verdade verdadeira, meu amor. Ninguém pode tirar da vovó. Em 2005, aos 54 anos, me aposentei da rede municipal de ensino. Não queria parar completamente de trabalhar. A ideia de não ter propósito me assustava. Comecei a dar aulas particulares de alfabetização para adultos em casa, cobrando o que podiam pagar, muitas vezes apenas troca de serviços ou alimentos. Foi nessa época que notei a primeira mudança significativa na forma como a comunidade me via. Não era mais a mulher que matou o sogro, mas a professora Jaqueline, que ajuda todo mundo a aprender a ler. Pessoas que antes cruzavam a rua para não passar perto de mim, agora pediam minha ajuda para ler correspondências importantes, para ensinar seus filhos, para dar conselhos. A redenção que o sistema legal não me deu, a comunidade estava oferecendo, lentamente. Em 2010, com Gabriel já adolescente, Mariana teve sua segunda filha, Jaqueline, minha xará. Foi honra que nunca esperei, ter uma neta com meu nome. Para que ela cresça tão forte quanto a avó, explicou Mariana quando me contou sua escolha. A relação com minha filha floresceu de formas que jamais imaginei possíveis depois de nossa separação forçada. Não éramos apenas mãe e filha. Éramos confidentes, amigas, apoiadoras uma da outra. Ela nunca me culpou pela separação, nunca jogou na minha cara as escolhas que fiz. Pelo contrário, sempre demonstrou admiração por como enfrentei as consequências e reconstruí minha vida. Você me ensinou que podemos sempre recomeçar, ela me disse certa vez. Não importa quão escuro pareça o caminho.
À medida que envelhecia, comecei a sentir necessidade de compartilhar minha história além do círculo familiar. Não por glória ou reconhecimento, mas para que outras mulheres soubessem que não estavam sozinhas, que havia saída mesmo dos abismos mais profundos. Em 2015, aos 64 anos, comecei a participar de rodas de conversa em centros comunitários, em escolas noturnas, em grupos de apoio. Contava minha trajetória sem romantizar, sem omitir meus erros, mas também destacando a força que descobri em mim mesma. Se consegui sobreviver e reconstruir minha vida depois de tudo isso, dizia para salas cheias de mulheres com olhares que eu reconhecia bem, vocês também podem. As reações eram diversas: choro, abraços, agradecimentos. Às vezes, desconfiança ou julgamento. Mas cada vez que uma mulher vinha depois e sussurrava, também passei por isso e achei que estivesse sozinha, sabia que tinha valido a pena expor minhas cicatrizes. Em 2018, Gabriel entrou para a faculdade de Direito. Queria ser promotor, especializado em casos de violência contra mulheres. Por causa da sua história, vó, ele explicou. Quero que outras mulheres tenham a justiça que você não teve. No mesmo ano, recebi um convite surpreendente: dar palestra na Faculdade de Direito da UFBA sobre minha experiência como mulher no sistema prisional brasileiro. Eu, que mal tinha completado o 2º grau, falando para futuros juízes, promotores, advogados. Trêmula de nervoso, mas determinada, compartilhei não apenas minha história pessoal, mas também as falhas sistemáticas que observei. Como mulheres vítimas de violência eram descreditadas, como o sistema punia as que se defendiam, como a prisão destruía em vez de reabilitar. A justiça verdadeira não está apenas nas leis escritas, concluí, mas na capacidade de reconhecer a humanidade plena de cada pessoa que entra naquele tribunal. A resposta foi avassaladora. Aplausos de pé, lágrimas de muitos estudantes, convites para falar em outros lugares. De repente, aos 67 anos, eu tinha nova missão: ser voz para quem não tinha voz, especialmente mulheres presas por se defenderem de agressores. Em 2020, quando a pandemia forçou todos ao isolamento, meu neto Gabriel sugeriu algo que mudaria tudo novamente. Vó, por que não conta sua história na internet? Tem muita gente precisando ouvir isso agora, especialmente com tantas mulheres presas em casa com agressores. A ideia me assustou. Internet? Eu mal sabia usar celular direito. Mas Gabriel insistiu. Comprou equipamento simples, me ensinou o básico. Mariana ajudou a organizar os temas, a estruturar as histórias de forma acessível. E assim nasceu o canal Memórias da Vó Jaque, gravado na minha sala simples, com minha netinha Jaqueline muitas vezes ao meu lado, brincando enquanto eu falava. Começamos em abril de 2020, sem expectativa alguma. O primeiro vídeo teve apenas 20 visualizações. O segundo, quase 100. O terceiro, onde contei sobre os abusos de Daltro, viralizou de forma que nenhum de nós esperava. Mais de 100.000 pessoas assistiram em uma semana. Mensagens chegavam aos montes, de mulheres de todo o Brasil. Sua história salvou minha vida. Assisti seu vídeo e hoje mesmo saí de casa com meus filhos. Achei que estivesse sozinha até encontrar seu canal. Hoje, em 2025, estou com 74 anos. Meu canal tem mais de 500 mil de inscritos. Sou convidada para eventos, entrevistas, documentários. Não por ser especialista em nada, nem por ter títulos impressionantes, apenas por ter sobrevivido e ter coragem de contar. Quando penso na menina de 16 anos que conheceu João naquela festa de São João, na jovem mãe aterrorizada fugindo com uma criança no colo, na prisioneira desesperada que tentou tirar a própria vida, parece outra pessoa. E de certa forma, é. Daquela Jaqueline permanece apenas a essência, o núcleo que sobreviveu a tudo, porque descobri, no caminho mais difícil, que somos muito mais fortes do que imaginamos, que podemos perder tudo, liberdade, família, dignidade, e ainda assim reconstruir, ainda assim florescer, ainda assim encontrar propósito. Quando jovens me perguntam se me arrependo, minha resposta sempre surpreende. Não me arrependo do que fiz para sobreviver. Me arrependo apenas de não ter acreditado antes no meu próprio valor.
Essa é a verdadeira virada de mesa que consegui contra Daltro. Não apenas sobrevivi ao que ele fez. Prosperai apesar disso. Transformei o veneno em remédio, a dor em propósito. E isso, mais que qualquer vingança, é a maior vitória que poderia ter. Os anos foram passando como as águas do rio que corre perto da minha casa em Feira de Santana. Cada dia, cada mês, cada ano, me levando mais longe daquela mulher quebrada que saiu da prisão. Hoje, aos 74 anos, olho para trás e mal reconheço aquela Jaqueline. O sofrimento moldou quem sou, mas não me define mais. Depois que minha condicional terminou em 1986, consegui finalmente recuperar um pouco de paz. Já tinha meu diploma do 2º grau, conseguido com tanto esforço nas noites após o trabalho na lavanderia. Foi quando a irmã Rosa me deu aquela ideia que mudaria tudo. Você daria uma ótima professora, Jaqueline. No começo, ri. Quem contrataria uma ex-presidiária para ensinar crianças? Mas a semente estava plantada e comecei a estudar para o curso de magistério. Cada centavo economizado, cada hora de sono sacrificada, valeu a pena quando entrei naquela sala de aula pela primeira vez em 1988, aos 37 anos. Bom dia, crianças. Sou a professora Jaqueline. As palavras saíram tremidas. Eu, que mal tinha completado a 4ª série na minha infância, agora estava do outro lado, com giz na mão e 30 crianças me olhando. Aquelas crianças da periferia de Salvador não sabiam, mas estavam ensinando mais a mim do que eu a elas. Ensinaram que sempre há tempo para recomeçar. Os primeiros anos não foram fáceis. O salário era mínimo, as condições precárias. Muitas vezes voltava para casa chorando, achando que tinha feito tudo errado. Mas quando via uma criança lendo sozinha pela primeira vez, quando recebia um desenho mal feito com um "para minha professora" escrito torto, não havia dinheiro que pagasse. Enquanto construía minha carreira como professora, reconstruía também, devagar, minha relação com Mariana. Minha filha, que me chamava de tia Jaque nos primeiros encontros depois da prisão, foi aos poucos recuperando a palavra mãe. Aos 16 anos, já dormia em casa nos finais de semana. Aos 18, me confidenciou que queria estudar enfermagem. Quero cuidar de pessoas, mãe. Como você cuida das suas crianças na escola? Quando ela conseguiu uma bolsa para a faculdade, graças à influência de Renato, que apesar de tudo foi bom pai para ela, chorei o dia inteiro. Não de tristeza, mas de assombro com como a vida dá voltas. Minha filha, que foi arrancada de mim, agora seguia um caminho que nem eu mesma pude sonhar. Em 1992, a morte repentina de Renato trouxe Mariana ainda mais para perto. Ela, de coração tão grande, insistiu em cuidar de Carmen durante o luto. Não senti ciúme nem ressentimento. Apenas gratidão à mulher que ajudou a criar minha filha quando não pude. O ciclo de mágoas estava finalmente se fechando. Uma noite, em 1994, depois de um dia particularmente difícil na escola, decidi que era hora de confrontar meus fantasmas. Comprei um caderno grosso na papelaria e comecei a escrever. Página após página, despejei tudo. A infância humilde em Valença, o namoro com João, o casamento que virou pesadelo, os abusos de Daltro, a noite fatal, a fuga, a prisão, a reconstrução. Escrevi até meus dedos doerem, até as lágrimas borrarem a tinta da caneta. Levei 6 meses para encher aquele caderno. Quando terminei, fiz algo que as pessoas talvez achem estranho. Numa madrugada de domingo, fui sozinha à praia. Sentei na areia ainda escura, o mar como única testemunha, e li tudo em voz alta. Depois, acendi um fósforo e queimei cada página, vendo as cinzas voarem sobre as ondas. Você não tem mais poder sobre mim, disse ao vento, às cinzas, aos fantasmas. Sou livre agora. E finalmente era verdade. Algo mudou dentro de mim naquela manhã. Como se tivesse soltado um peso que carregava há décadas sem perceber. Voltei para casa diferente, mais leve. Até os alunos notaram na segunda-feira. Professora tá mais bonita hoje. Os anos seguintes foram de estabilidade. Essa palavra tão simples que para mim significava tanto. Em 1997, veio Gabriel, meu primeiro neto, filho de Mariana com Antônio.
Um médico que conheceu no hospital onde trabalhava. Segurar aquele bebê nos braços foi como segurar um milagre. Quero que você faça parte da vida dele desde o começo, Mariana disse. Ele precisa conhecer a força da avó. Em 2000, aos 49 anos, realizei outro sonho que parecia impossível. Comprei minha própria casa. Pequena, simples, em um bairro tranquilo de Feira de Santana, para onde nos mudamos em busca de vida mais calma. Cada tijolo, cada telha foi paga com meu salário de professora, economizado centavo por centavo. Quando recebi as chaves, desabei em lágrimas. Essa casa é sua de verdade verdadeira, vó? Gabriel perguntou, correndo pelos cômodos vazios. De verdade verdadeira, meu anjo. E ninguém nunca vai poder me tirar daqui. Depois da aposentadoria em 2005, não consegui ficar parada. Comecei a dar aulas de alfabetização para adultos na sala de casa, cobrando quase nada, às vezes apenas um frango, uma dúzia de ovos, um bolo. Ver senhoras da minha idade aprendendo a escrever o próprio nome pela primeira vez. Não há salário que pague esse privilégio. Foi nessa época que comecei a notar uma mudança na forma como a comunidade me via. Já não era mais a mulher que matou o sogro, ou a ex-presidiária. Agora era Dona Jaqueline, a professora. Dona Jaqueline que ensinou meu menino a ler. Dona Jaqueline que ajuda todo mundo. Em 2010, Mariana me deu mais um presente, minha neta, que recebeu meu nome. A pequena Jaqueline chegou tão parecida com a mãe que era como ver minha filha bebê novamente. Mas dessa vez eu podia estar presente em cada momento. Aos poucos, comecei a falar mais abertamente sobre minha história. Não para todo mundo, não como quem conta fofoca, mas em contextos onde poderia ajudar outras mulheres. Em grupos de apoio na igreja, em rodas de conversa no posto de saúde, em reuniões de mães na escola. Sem glamourizar, sem me fazer de vítima, apenas contando a verdade nua e crua, mas também falando de recomeço, de reconstrução. Se eu conseguir reconstruir minha vida depois de tudo isso, você também consegue. Dizia para mulheres de olhar baixo e marcas escondidas sob maquiagem ou mangas compridas. Em 2018, Gabriel me deixou ainda mais orgulhosa. Entrou para a faculdade de Direito. Quer ser promotor, especialista em casos de violência contra mulheres. É por você, vó, ele me disse, para que outras mulheres não passem pelo que você passou sem que alguém lute por elas. Meu neto, criado ouvindo minha história sem rodeios, transformando aquela dor em propósito. Isso é o verdadeiro milagre da vida. Como podemos transformar até mesmo nossas piores experiências em algo que ajude os outros. Quando a pandemia chegou em 2020, pensei que seria o fim para uma idosa como eu. Fiquei meses sem poder ver meus netos, minha filha. A solidão era pesada, mas até isso se transformou em algo bom. Gabriel me ensinou a usar um celular melhor, a fazer chamadas de vídeo. De repente, eu podia ver meus netos mesmo à distância, podia participar de grupos de oração online, podia me manter conectada. Mariana sempre brinca que sou mais moderna que muitas senhoras da minha idade. Não é bem verdade. Ainda prefiro meu caderno de anotações a qualquer aplicativo. Ainda gosto de cartas escritas à mão. Ainda cozinho no fogão a lenha quando posso. Mas aprendi que abraçar o novo não significa abandonar o antigo. Hoje, aos 74 anos, sou uma mulher diferente daquela menina de Valença, daquela esposa aterrorizada, daquela prisioneira sem esperança. Os cabelos brancos, as rugas, as mãos marcadas pelo tempo contam minha história melhor que qualquer palavra. Quando os jovens da comunidade vêm me pedir conselhos, e vêm mais do que você imaginaria, sempre digo a mesma coisa: a vida vai te derrubar muitas vezes. O importante não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você levanta. Se você gostou do meu relato, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e comente o que você achou da minha trajetória nesse mundinho verde. Minha vitória contra Daltro não foi matá-lo naquela noite de desespero. Minha verdadeira vitória foi sobreviver, reconstruir, florescer apesar dele. É poder olhar no espelho hoje e não ver uma vítima, mas uma sobrevivente. Não sei quanto tempo mais tenho neste mundo, mas cada dia é um presente que uso para amar minha família,
para ajudar quem posso, para agradecer por essa jornada, mesmo pelas partes difíceis, porque sem elas eu não seria quem sou. Como sempre digo para quem precisa ouvir, sua história não acaba nos seus piores dias. O último capítulo ainda não foi escrito, e enquanto houver vida, há possibilidade de recomeço, de cura, de transformação.